A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva com foco na lição Silêncio no Céu e o Julgamento Vindouro. Assista o vídeo até o final, deixe seu feedback com seus comentários, seu like ou seu dislike. Se inscreva no canal se ainda não o fez e acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Juntos e unidos, vamos cumprir a missão da Igreja Cristã de evangelizar o mundo. O textuário da lição de hoje está em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, que diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Como verdade aplicada, o pastor William Barros ele afirma que a certeza de que o juízo divino está prestes a vir sobre o mundo deve despertar-nos à santidade e evangelização. O texto de referência está em Apocalipse, capítulo 8, versículos 7 e 8 e também o versículo 10. Esse texto relata o toque das 3 primeiras trombetas, anunciando o juízo divino sobre os elementos da natureza na grande tribulação. Tendo em vista que o arrebatamento da igreja ocorrerá em frações de segundo, deixando o caos instalado no mundo para a aclamação do anticristo como grande líder que governará o mundo, Deus revelou a João nos capítulos 4 e 5 ações preparatórias para o surgimento do anticristo, e no capítulo 6, quando é aberto o primeiro selo, do qual sai o cavalo branco montado pelo anticristo, o anticristo ele já sai em sua missão de conquistar o mundo com a falsa paz e tentar viabilizar politicamente o seu governo infernal. Portanto, os capítulos 6 e 7 de Apocalipse, os preparativos já estão voltados para a governabilidade do anticristo, ou seja, já terá tido o início da grande tribulação com a implementação da falsa paz, com a proliferação das guerras, com o aumento da fome de forma generalizada e com o aumento das mortes em decorrência das guerras e também da fome. Num ato de misericórdia divina, Deus não apenas mostrou como serão guardadas e protegidas as almas das pessoas que morrerem professando o nome de Jesus na grande tribulação, como também mostrou a João os 144 mil judeus que evangelizarão o mundo, sendo selados para não serem mortos enquanto estiverem no cumprimento de sua missão e sendo protegidos dos flagelos que desencadearão no período da grande tribulação. Com a abertura do sétimo selo, se instalará aí o pânico generalizado nas pessoas devido ao grande tremor de terra que haverá. Vento nos céus o escurecerá e farão também com que a lua se torne na cor de sangue, como prenúncio de quão grande, terrível e impactante serão aí a intensidade do juízo divino. É a partir daqui que a humanidade que ficou no arrebatamento da igreja desejará a morte e clamará para que os montes caiam sobre ela, cujo único desejo é, tardiamente, querer escapar do juízo divino voltado para os ímpios habitantes do planeta Terra depois do arrebatamento da igreja. A abertura do sétimo selo anuncia aí o surgimento dos juízos através das 7 trombetas com a justa ira de Deus em sua plenitude que será derramada sobre a terra. João estima o tempo de meia hora de silêncio. No entanto, vale observar que tempo é um fator terreno e não celestial. E aqui, quando João tem essa revelação, ele está no céu e não aqui na terra. Os estudiosos entendem que a meia hora aqui representa as atividades que serão realizadas durante o período de silêncio e que a grande questão é que os últimos preparativos para a redenção exigem estratégias secretas que só serão conhecidas no momento de sua utilização. Por isso haverá um suspense, uma perplexidade muito grande, pois ninguém poderá prever o que de fato irá acontecer, provocando aí até mesmo um silêncio no mundo angelical, que em silêncio vai aguardar com toda a expectativa o que virá depois. Apocalipse capítulo 8, versículo 5 mostra aí um incensário com a oração dos santos sendo lançada sobre a terra, provocando vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Fica claro que os acontecimentos seguintes eles serão em resposta às orações do remanescente fiel de todas as épocas que clamou por justiça divina e também pelo seu reino. Todas as orações feitas de acordo com a vontade de Deus são respondidas de maneira plena no tempo de Deus e impactará o mundo que zomba, que duvida, que desdenha da fé vivenciada pelos cristãos de que Deus é fiel e atende a oração dos seus servos e suas servas.
Os fenômenos da natureza passarão a ocorrer numa escala que ultrapassa os limites naturais da atualidade, que às vezes, na atualidade, podem até ser imprevistos e controlados pelo ser humano. Mas no período da grande tribulação, dadas as estratégias divinas secretas que serão utilizadas, as catástrofes na natureza estarão aí totalmente fora do controle humano. Os juízos serão consecutivos, acontecerão de forma sequencial e não de forma paralela. Os juízos divinos serão desencadeados aí em 3 séries, compostas por 7 pragas através dos 7 selos, das 7 trombetas e também do derramar das 7 taças da ira de Deus. Quando um evento estiver sendo concluído e a população mundial imaginar que as coisas voltarão à normalidade, uma nova catástrofe se desencadeará de forma mais intensa e mais avassaladora do que a anterior. Vale lembrar que as 7 cartas enviadas às igrejas anunciam a oportunidade de arrependimento e conversão a Cristo, enquanto que o 7º selo anunciará o toque das 7 trombetas com catástrofes que atingirão a 1/3 parte de tudo que existe no mundo material, no mundo físico e no mundo humano. A 7ª trombeta ela vai anunciar a derrota da trindade satânica, composta por Satanás, pelo anticristo e pelo falso profeta, como também de seus aliados por meio das 7 taças da ira de Deus, que serão derramadas na sequência dos acontecimentos, que vão atingir de forma total, de forma plena, todos os elementos da natureza, no mundo material, no mundo físico e o mundo humano. A 7ª taça ela vai anunciar a queda final do grande império e da grande religião mundial, para que o reino terreno ele deixe de estar sob o domínio de Satanás, que é o Deus deste século, passando a estar sob o domínio pleno do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sem nenhuma interferência de Satanás e seus anjos no mundo humano. O clímax, o ponto alto de tudo, será a batalha do Armagedon, quando Cristo ele vai se apresentar para intervir em favor do seu povo, em favor da nação de Israel, eliminando todos os inimigos mortais, julgando as nações e estabelecendo o seu reino milenial. Quando se estuda o livro de Apocalipse, a narração é feita como se tudo já tivesse acontecido. Essa questão tem levado muitas pessoas a defenderem que os relatos apocalípticos são relatos históricos e não relatos proféticos. No entanto, deve-se levar em consideração que foi dada a João uma revelação profética de tudo o que vai acontecer no futuro. O pastor William Barros, ele ressalta em seus comentários que somente Deus, por ser onisciente, por ter conhecimento pleno e antecipado, como se tudo já tivesse consolidado, somente Deus pode usar esse tipo de linguagem. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, versículo 17, ele diz que Deus ele chama as coisas que não são como se já fossem. O apóstolo Pedro ele reforça essa realidade quando diz que a eleição para a salvação é resultado da presciência de Deus, da capacidade de Deus conhecer antecipadamente e perfeitamente todas as coisas. Um bom exemplo da capacidade divina de falar das coisas futuras como se elas já tivessem acontecido é o anúncio do nascimento do Messias pelo profeta Isaías, que 700 anos antes de o fato ocorrer, Isaías usou o tempo verbal no passado dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O mesmo profeta Isaías foi usado por Deus para 150 anos antes do rei Ciro surgir no cenário bíblico, chamar o rei Ciro pelo nome e descrever a sua missão. Deus também usou o profeta Jeremias 600 anos antes de Deus revelar a João a queda da grande Babilônia, da prostituta cultual e o lamento dos povos devido à sua queda. Deus usou o profeta Jeremias para dizer: no momento caiu a Babilônia e ficou arruinada, gemei sobre ela. Portanto, Deus tem propriedade absoluta para falar no tempo verbal do passado, como se as coisas já tivessem acontecido, sobre algo que ocorrerá no tempo verbal do futuro de forma inevitável, inquestionável e irrevogável. O juízo divino sobre a natureza, com danos à população mundial, será resultado direto da ação divina, resultado aí desses acontecimentos orquestrados por aquele que está assentado no trono para exercer o juízo sobre os filhos da desobediência por meio dos flagelos que serão literais e não simbólicos. Portanto, não será aí em decorrência da responsabilidade humana no mau uso dos recursos naturais, como também as ações humanas por meio do governo do anticristo para gerar sustentabilidade no planeta serão totalmente ineficazes.
1/3 de toda a vegetação será queimada e destruída ao ser atingida por saraivas, que são pedras de granizo que cairão do céu na terra em meio a uma chuva de fogo misturada com sangue, numa tríplice combinação horrorosa da ira divina sobre os habitantes da terra, semelhante ao que ocorreu no Egito, nas intervenções de Deus para que Faraó libertasse os hebreus do cativeiro, cumprindo também o que Deus disse por meio do profeta Ezequiel ao dizer: "E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre ele, e sobre suas tropas, e sobre os seus muitos povos que estiverem com ele." O evento desencadeado pelo toque da primeira trombeta vai abalar todo o ecossistema e toda a biodiversidade da Terra numa intensidade muito superior a tudo que já ocorreu na história da humanidade com o ecossistema e também com a biodiversidade. Portanto, serão eventos sem precedentes no mundo. 1/3 de toda a vida marinha e também das embarcações serão totalmente destruídas ao toque da segunda trombeta, que provocará o lançamento aí de algo semelhante a um grande monte ardendo em fogo no mar, possivelmente uma espécie de um asteroide, de um meteoro, que transformará a terça parte das águas em sangue, contaminando-as e levando a vida marinha a morrer por falta de oxigenação. Até mesmo os navios de guerra, com seus sofisticados sistemas e armas bélicas, se tornarão inúteis, ineficazes, e 1/3 será destruído. 1/3 de toda a água potável do planeta e 1/3 de todos os sistemas luminares, de todos os luzeiros celestes, também serão totalmente contaminados e destruídos ao toque da terceira trombeta, numa evidente assolação do Todo-Poderoso sobre a humanidade ímpia deixada no arrebatamento da igreja e no tratamento de Deus com o seu povo, com a nação de Israel. Como se sabe, 1/3 do planeta Terra é composto por água, mas de acordo com o relatório da ONU, de toda a água existente no planeta, 97% dela se encontra nos oceanos e, por serem salgadas, não servem para o consumo humano, a menos que seja aí tratada dessalinizada. 2% da água existente no planeta Terra se encontra nas geleiras polares, distante e inacessível ao consumo humano. Menos de 1% é potável e pronta para o consumo. Imagine como será quando 1/3 desse menos de 1% de água potável ficar contaminado. Além disso, 1/3 de toda a vegetação que gera umidade para o planeta Terra terá sido destruída. A escassez de água potável e o baixo nível de umidade no ar vai gerar um número alarmante de mortes horripilantes. Com o toque da quarta trombeta gerando catástrofes, destruindo a terça parte do Sol e das estrelas, incluindo os planetas e meteoros que giram em órbita da Terra, vai piorar em muito a qualidade de vida na Terra, com a intensificação do desequilíbrio do ecossistema e da biodiversidade, que dependem dos raios solares, das atividades estelares e também das atividades planetárias, que dão equilíbrio na intensidade da luminosidade e na sustentabilidade da vida no planeta Terra. Já se sabe que o descontrole dos meteoros que se chocam com a atmosfera que envolve o planeta Terra inflama-se e pega fogo pela fricção com o ar atmosférico. Essas catástrofes apocalípticas futuras não são coisas de ficção científica ou efeitos cinematográficos. São acontecimentos reais e inevitáveis que vão ocorrer de forma plena ao toque das 7 trombetas, enquanto todo o universo estará sob o controle pleno da ação divina na pessoa daquele que está sentado sobre o trono. Concluída essa primeira etapa em que a natureza será atingida, João registra a voz de um anjo que brada no céu dizendo: "Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar." O motivo deste brado angelical é o juízo divino a partir da 5ª trombeta, que passará a ser direcionado sobre a humanidade, sobre a população do planeta Terra, provocando abalo profundo no mundo ao atingir bilhões de pessoas de todas as partes e de forma simultânea. A primeira praga será a praga dos gafanhotos, que serão aí gafanhotos gigantes, são agentes infernais, que terá início aí com o toque da 5ª trombeta e vai aterrorizar as pessoas em todo o planeta Terra, vão provocar dores nas pessoas semelhantes à picada de escorpião. Esses demônios em forma de gafanhotos, eles não terão permissão para danificar a vegetação, mas para atingir apenas os seres humanos.
Por 5 meses as pessoas não terão permissão para morrer, e isso vai tornar a situação horripilante e infernal, tendo em vista que as chagas malignas causadas pelos gafanhotos vão provocar sofrimentos terríveis nas pessoas. Apocalipse capítulo 9, versículo 6 diz: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Enquanto a população mundial estiver sendo afetada por esses flagelos, a igreja arrebatada ela estará isenta desses males, estará guardada, protegida, amada por Jesus, tendo em vista a capacitação especial recebida em seu estado de igreja glorificada. Ao toque da sexta trombeta, 1/3 da população mundial morrerá ao ser atingida por 4 demônios que estão aprisionados e que serão soltos para agir nesse momento específico. Esses 4 demônios eles estarão liderando um exército de 200 milhões de cavaleiros infernais que serão agentes de Satanás que vão se materializar para obedecer às ordens desses 4 demônios que estão aprisionados e que serão soltos. Considerando que, de acordo com o site World Demirs, Medidores do Mundo, a população mundial ela se aproxima de 7 bilhões e 950 milhões de pessoas, 1/3 dela daria 2 bilhões 650 milhões de pessoas morrendo, feridas por esse exército liderado por esses 4 demônios que serão soltos. No entanto, o número será menor, pois os salvos eles terão sido arrebatados. Ou seja, com o arrebatamento da igreja, a população mundial ela vai se reduzir de uma forma muito drástica. Então, a numeração aí será aí possivelmente menor, a depender de quanto será o arrebatamento da igreja. O teólogo Stanley Orto frisa que, pela expressão grega utilizada por João em Apocalipse, capítulo 9, versículo 17, João dá a entender que ele está vendo algo real e não algo figurativo ou simbólico. Sempre que os símbolos eles são utilizados em Apocalipse, a finalidade é representar alguma coisa ou pessoa real e verdadeira. No entanto, quanto ao que João viu em Apocalipse capítulo 9, versículo 17, ele dá a entender que é algo extremamente real, como também será real a destruição que o exército infernal liderado pelos 4 anjos soltos vai provocar. Finalizando a reflexão bíblica de hoje, o pastor William Barros ele chama a atenção para a oração dos santos, cuja revelação delas, chegando diante do trono de Deus, foi dada a João um momento antes de as 7 trombetas começarem a ser tocadas. O pastor William Barros, ele lembra ainda que antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele livrou o patriarca Ló com suas filhas, cujas orações estavam diante de Deus. O apóstolo Pedro ele lembra esse fato ao dizer que Deus livrou o justo Ló, se utilizando do verbo grego ruomai, o mesmo verbo grego utilizado por Paulo ao dizer que Deus dará livramento à igreja, aos seus servos da ira futura. Fica claro e evidente que quem ora, quem clama diante de Deus por livramento, recebe de Deus um tratamento especial, e mesmo que a pessoa fiel ela morra sendo injustiçada, no momento adequado, no tempo de Deus, Deus fará justiça ao exercer o juízo severo sobre os injustos, sobre os ímpios, por serem rebeldes à vontade de Deus. É tempo de orarmos, alerta o pastor William Barros. Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Além disso, por meio da oração resiliente, centrada nas instruções bíblicas, Deus move o sobrenatural para preparar e capacitar seus servos e suas servas a superar as aflições, a avançar em meio às pressões satânicas por meio da sociedade ímpia, a viver uma vida gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E em vivendo assim, como igreja, cada cristão terá condições de exercer e cumprir a missão evangelizadora para ganhar vidas para Jesus Cristo. As orações dos santos aparecem em Apocalipse 8, versículo 3, misturada com incenso, lembrando aí a fragrância de agradável aroma diante de Deus. Esse fato deve motivar o cristão a orar com confiança e perseverança, pois o soberano do universo ele está atento às orações do seu povo, que deseja ardentemente que a vontade do Todo-Poderoso seja implantada de forma plena e definitiva nessa terra. Com a abertura do 7º selo, o livro do juízo divino será aberto e toda a atenção vai se voltar para o planeta Terra, que será o destino do juízo divino. A perplexidade ela se motiva no fato da grande expectativa quanto a quais estratégias serão utilizadas por Deus na execução dos seus juízos.
As primeiras trombetas tocadas vão anunciar juízo divino que vão atingir os elementos da natureza, enquanto que o toque da quinta e da sexta trombeta vão atingir os seres humanos na terra deixados no arrebatamento. Persevere em oração e súplica diante de Deus. Caminhe o caminho da santidade de forma confiante e resiliente. Cumpra a sua missão. Faça discípulos para Jesus. Ajude outras pessoas a serem alcançadas pela redenção por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Pois, querendo ou não, gostando ou não, acreditando ou não, esperando ou não, o juízo de Deus sobre a terra, eles vão se desencadear, são reais e vão acontecer como previsto nas Escrituras Sagradas. Que Deus te ajude a despertar na busca por santidade e a evangelizar o mundo. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.